Nicolas Ferreira indo pra cima dos filhos, né? Tá o Jair Renan, mas tá o Vlog do Lisboa, que eu descobri que é um inscrito do meu canal, o Vlog do Lisboa. Perigoso. Foi pra cima da galera. Foi pra cima. O que tá acontecendo? O que acontece? Já começa com a análise e eu dou o meu palpite depois. Cara, o que acontece é que o Nicolas vem montando, né? Ainda não está pronto, ele próprio já falou sobre isso. O Nicolas vem montando um bloco de poder próprio. E assim, na boa, o bolsonarismo, eu tenho pensado muito sobre isso. Até uma hora eu vou escrever, fazer live, fazer uma análise mais aprofundada. Eu concordo plenamente com o que o Kim Paim e o que o Mafinha defendem. Só que há um problema de origem no que o Kim Paim e no que o Mafinha defendem. O problema de origem está na gênese lá do bolsonarismo em 2018 como um grande catadão de tudo que era antipetista e de direita no Brasil. Eles não tinham partido, o PSL foi uma mera barriga de aluguel para o Bolsonaro. Depois eles tiveram 4 anos de governo e eles não conseguiram construir um partido. É muito engraçado quando você vê o ataque de militante bolsonarista em rede social, especialmente a missão. Ai, porque vocês têm o sistema, porque o sistema nos impediu de ter o Aliança pelo Brasil. Ah, só se for o sistema cognitivo, né? O fato é que o Aliança pelo Brasil não conseguiu as assinaturas necessárias para ser criado. E o próprio Jair Bolsonaro, verdade seja dita, nunca quis construir um partido. Porque construir um partido dá trabalho. É um troço chato, vai ter muita crise. Você tem que gerenciar a crise todo santo dia. É um problema você construir um partido de verdade. De verdade. Eu não estou falando de catadão como existe no Brasil. Aliás, eu digo há muito tempo, Júnior, que o Brasil só tem dois partidos. Agora tem dois, porque só tinha um, que era o Partido dos Trabalhadores. É o único partido digno do nome no Brasil. E o segundo está começando a ser construído agora, que é a Missão. Então, como eles nasceram como essa coisa inorgânica, movimento de massa popular. Isso é inegável no bolsonarismo, é um movimento de massa popular. Jair Bolsonaro é o maior líder de massa que a direita brasileira produziu nos últimos 15 anos, só que foi um grande catadão. Agora esse grande catadão cobra o preço. Ao longo da história das guerras aí, e política é guerra continuada por outros meios, gostem ou não, é disso que se trata a política, não foi nenhuma nem duas vezes que um exército muito menor derrotou um exército muito maior. O bolsonarismo é esse exército gigantesco, mas que não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem comando, não tem respeito. Cada um acha que pode fazer o que bem entende, cada um acha que pode ter a ideia que lhe der na telha. O Nicolas viu esse vazio e entendeu esse catadão, e aí o Nicolas começa a tentar montar seu grupo próprio. Tipo, se é essa zona, se é esse cada um por si, existe margem para eu usar a popularidade, surfar as estruturas, usar a grana do PL, usar o fundo partidário do PL, usar a própria imagem do Jair Bolsonaro via Michele para se construir como uma alternativa à família. E ele está fazendo isso, e ele já falou isso muito claramente. E é engraçado porque o Mafin e o Kim ficam gritando isso desesperadamente, o Kim Paim, e não são ouvidos quando não são ridicularizados, são acusados de estar tentando desunir a direita, e eles só estão apontando uma obviedade. Existe uma clara construção de dissidência no campo bolsonarista, capitaneada pelo Nicolas, e isso é feito contra os filhos, contra a família, contra a própria candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Para o Nicolas, é muito mais jogo Flávio perder essa eleição, porque avança muito a transferência da liderança. O Jair Bolsonaro ainda é o grande líder e por isso ele teve capacidade de impor a candidatura do Flávio. Uma eventual derrota acaba com essa liderança. E aí o Nicolas vira o fazedor de reis, pelo menos até 2030, vai ter um caminho muito facilitado para o governo de Minas Gerais em 2030 e se torna ele próprio a liderança meio que óbvia para 34. É isso que o Nicolas está construindo com novas bases. E aí é muito engraçado, Júnior, porque assim, o Nicolas claramente dá Ctrl-C, Ctrl-V no nosso modo de fazer política, nas bandeiras que nós pautamos, nas estratégias que nós desenhamos. Porque também ali falta capacidade cognitiva. Não à toa está se formando um grupo em torno do Nicolas de ex-MBLers, que tentam, de algum modo, levar a experiência do MBL para lá. Eu acho só macaqueamento, eu não vejo como isso dá certo no longo prazo. Virou uma guerra civil interna de todos contra todos. Se o Flávio for eleito, o Flávio consegue enquadrar essa galera, e aí eu vou te dizer, vai ter um Armagedon depois da eleição. Se o Flávio ganha essa eleição, coitado do Nicolas. Eu sinto pena dele, da Ana Campanholo, de todo mundo ali que tá, né, da própria Michele Bolsonaro, tá? Da Você própria sente Michele. pena? Eu não Não, sei. figura de linguagem, pura figura de linguagem, eu não sinto pena de ninguém ali, independente de quem seja o vencedor dessa treta. É o que eu disse, Júnior, tipo, o Kim e o Mafinha podem ter razão, e eles têm. Só que começaram tarde, agora é tarde, não adianta, vocês não têm partido, galera, o partido de vocês é do Valdemar. O Valdemar que é um oportunista de quinta categoria. O Valdemar que coloca lá a travesti que disse que o Flávio comeu um traveco numa festa que tava. E aí essa mulher, esse travesti, vai ser candidato na chapa do Flávio. Olha o tipo de humilhação a que o Valdemar submete a galera.
Então, não tem partido, não tem comando, não tem liderança. Cada um faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Não tem um sistema de punições, não tem um sistema de cobrança, não tem um sistema para disciplinar. Junta tudo isso, meu irmão. É desgraça, é desgraça. Eu não vejo como se resolver, vai se resolver a depender do resultado da eleição. O Flávio ganhando, ele enquadra essa galera usando o governo e aí vai ser um Armagedon. O Flávio perdendo, ele será enquadrado, os irmãos serão enquadrados, será o fim da dinastia Bolsonaro, quando muito sobrará uma Michele como uma herdeira bastarda do legado político. Até porque todo mundo sabe a situação de saúde delicadíssima que o ex-presidente se encontra, tem especulação há muito tempo sobre até onde ele aguenta. Quando ele partir, aí vai virar essa guerra pelo legado. Ali não tem mais recomposição. Ali virou guerra de todos contra todos. E o Mafinha está defendendo uma tese que eu acho que faz todo sentido. O Nicolas nem se vê no longo prazo no PL. O negócio do Nicolas é construir uma bancada própria que ele vai migrar para o Novo no momento oportuno. Ele está incentivando candidaturas do Novo, ele está apoiando gente do Novo. Ele só está esperando o Novo ter musculatura, e musculatura, quando eu estou falando aqui, não é nem musculatura política, é grana. É grana mesmo, que é o que interessa para essa galera. É fundo partidário, é fundo eleitoral, é expressão de grana. Tendo isso, ele vai migrar toda essa turma lá para o Novo e o projeto dele, a partir de 2030, tende a ser pelo Novo. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.